Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão justificados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no coração, testemunhado-lhes a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusados-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Glórias e glórias a Deus. A palavra é o apóstolo Paulo que escreveu. É ele que está escrevendo, que ele escreveu a maior parte, né, do Novo Testamento. E a palavra, ela começou a falar, ela foi falando, dando certo com a palavra que o André falou. Que para julgar, não é para que ninguém julgue as outras pessoas, porque o único que vai julgar é Deus Todo-Poderoso que vai julgar. A palavra, ela começa falando, portanto, és indesculpável, homem, quando julga quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. As pessoas que umas julgam as outras, na verdade, elas estão se condenando a elas próprias, ainda que sejam pessoas de dentro da igreja, que julga pela aparência, na verdade ela está se condenando a ela mesma, porque Jesus Cristo, ele não julgou ninguém por aparência, porque ele já sabia o que as pessoas tinham no coração. Então, Jesus Cristo, ele não julgou ninguém pela aparência que ele viu por fora, por roupas bonitas, por roupas de marca, por aparência, por dinheiro, por fama. Deus não julgou.
as pessoas, e ele não julga ninguém, porque o que ele vê é o que está dentro do coração. Não importa. Muitos falam, nas igrejas, em alguns lugares fala, que os ricos não vão ter salvação. Mas ninguém sabe, porque o único que conhece o coração é Jesus Cristo. Ele não julga nem o pobre e nem o rico. Ele não julga porque o que ele sonda é o coração. Ele não está sondando o que eles têm por fora, seja pobre ou rico. Não é isso que Deus ele está sondando. Ele sonda o que a pessoa tem no coração. Ele sonda o profundo, escondido do coração de cada um. Agora nós vemos em muitas igrejas as pessoas julgando os outros pela aparência e sendo pessoas que servem a Deus, que fala a palavra de Deus. Tem preconceito sim contra as pessoas. Se entrar dentro de uma igreja, uma pessoa de boa aparência, com dinheiro, e entrar outra pessoa que seja um morador de rua, que seja uma pessoa que bebe, certamente em algumas igrejas os porteiros já não vão deixar passar na porta. Já não vai deixar. Isso é a acepção de pessoas que Jesus falou aqui nessa palavra. Isso já é a acepção de pessoas, porque não pode entrar porque não está bem vestido, não está pronto para estar na casa de Deus. Mas eles pensam assim, se enganando, porque Jesus veio para salvar o que está perdido no mundo do pecado. Ele não veio para salvar os que se acham certinho e justo. Ele não veio para essa salvação como muitos pensam. Ele veio para salvar o pecador. Ele não veio para salvar os que se acham que já estão certo. Mas essa acepção de pessoas, ela há em todos os lugares. Ela há tanto dentro da igreja como fora da igreja. Em lugares que às vezes você entra para comprar as coisas, as pessoas julgam mesmo pela aparência. Se tiver muito bem vestido, é atendido bem melhor. E se tiver com a roupa comum, simples, do dia a dia, já talvez nem vai ser mesmo atendido. Porque eles vão olhar que a pessoa está olhando as coisas, mas vão achar que não tem dinheiro. Mas muitas vezes vão estar enganados, porque a pessoa, às vezes, mesmo estando com a roupa simples, ela tem o dinheiro para comprar o que ela foi buscar naquele lugar. Mas as pessoas julgam pela aparência. E é julgado pela aparência em todos os lugares, todas as profissões, julga pela aparência. Tem pessoas que pensam que pela profissão que ele tem, ele é melhor do que os outros. Mas, na verdade, a profissão não diz quem ele é. A profissão diz. O que diz é o coração. É o coração que diz quem é a pessoa. E Deus vê o coração. A primeira coisa que Deus sonda nas pessoas é o coração. É o interior do coração. Que Deus sonda se as pessoas têm um coração bom ou se é de mau coração, tem um coração ruim. Quem sonda é Deus. É Deus que consegue ver. As pessoas, uma não consegue ver o que a outra tem no coração, ainda que vivam junto, muitas vezes não consegue ver o que a outra pessoa tem no coração. Em famílias, um não consegue ver o coração do outro, só Deus vê. Entre pessoas que são amigos, pessoas em vários lugares, em serviços, em trabalho, pessoas na escola, pessoas em vários lugares, ele mostra uma aparência e muitas vezes ele não é o que mostra. Deus vê. Há muitos na terra que são enganados pela aparência que vê, e são até traídos, porque pensam que a pessoa tem um coração bom e se engana. E depois são traídos. Depois que são traídos, que fica decepcionado com as pessoas, daí vê que aquela pessoa não era o que pensava, porque viu por fora e não viu por dentro. E quem vê por dentro é só Deus. É só Deus, Jesus, o Espírito Santo, que sonda os corações, eles veem o que a pessoa tem por dentro. Mas agora as pessoas na terra não vê. Você pode viver junto com pessoas dentro da igreja, mas você não vê o que ela tem no coração. Deus vê. Você só consegue enxergar
Se você é uma pessoa muito fiel a Deus, daí você enxerga porque o Espírito Santo de Deus, ele revela. E daí assim você consegue enxergar e descobrir quem é a pessoa, porque o Espírito Santo revela. O Espírito Santo, ele revela ainda na terra. Há muitos que não acreditam que Deus fala, mas Deus fala e o Espírito Santo, ele revela quando ele vê que a pessoa é de coração mau e que vai fazer alguma coisa errada com uma pessoa que é servo de Deus. O Espírito Santo, ele próprio revela. Para o Espírito Santo revelar, não é como muitos pensam, que é só dentro da igreja que o Espírito Santo vai falar e revelar. O Espírito Santo, ele fala dentro da casa onde você estiver. Se você estiver no quarto, ele fala na cozinha, na sala, no banheiro. Se você estiver no quintal, o Espírito Santo fala. Se você estiver andando na rua, aonde você estiver, você pode estar no terminal de ônibus, você pode estar dentro do ônibus, dentro do carro. O Espírito Santo, ele fala sim com as pessoas aonde ele quiser. Quem é as pessoas para querer que Deus não fale, que o Espírito Santo não fale? Ele fala sim, ele fala aonde ele quiser. Não tem ninguém que consiga mandar em Deus e nem no Espírito Santo de Deus. Ninguém manda, ele fala a hora que ele quiser. Lá na Bíblia, Deus, ele usou uma jumentinha, ele usou para passar um recado que ele queria que passasse, como Deus usou naquele tempo. Hoje ele ainda usa, ele usa qualquer pessoa. Ele fala com qualquer pessoa na terra. Só que as pessoas não entendem a voz de Deus e nem a voz do Espírito Santo, porque as pessoas não têm tempo para parar, para ouvir a voz de Deus e para também ouvir. Tem que ser pessoas fiel a Deus. Não é de qualquer maneira que as pessoas ouvem a Deus. Há muitas pessoas que ficam com raiva, que fica bravo, que fica com inveja e até com ódio das pessoas que escutam a voz do Espírito Santo. Isso não podia estar acontecendo no meio do evangélico, no meio das pessoas que são crentes. Isso não podia estar acontecendo. Mas isso acontece, porque todos têm direito ao Espírito Santo de Deus. É só cumprir os mandamentos de Deus, fazer tudo o que é certo na presença de Deus, que vai ouvir a voz do Espírito Santo. Não precisa da inveja, do ódio, não precisa levantar contra as pessoas que ouvem a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está livre. Ele é livre para todos ouvir a voz, mas para isso tem que cumprir os mandamentos de Deus. A palavra, ela continua falando. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensa que te livras dos juízos de Deus? Condena o que os outros estão fazendo, mas faz a mesma coisa que as outras pessoas estão fazendo, faz a mesma coisa, mas se escondendo. E assim Deus fala que as pessoas julga as outras, pratica a mesma coisa, o mesmo pecado e pensa que Deus não está vendo, pensa que vai se livrar do juízo de Deus. Do juízo de Deus não vão se livrar. Se pratica a mesma coisa que os outros estão praticando. A pessoa está fazendo acepção de pessoas e fazendo o mesmo pecado que os outros, porque não pode ter no meio evangélico, no meio dos crentes e até mesmo dos católicos, não pode ter a inveja, não pode ter o ódio, não pode ter a falsidade, não pode ter a mentira. Não pode pessoas ter inveja da outra falar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para todos falar. A palavra de Deus é livre. Ainda que as pessoas estejam presas, o apóstolo Paulo falou que a palavra é livre. Ainda que a pessoa esteja num presídio, a palavra de Deus
ela é livre para todas as pessoas na terra. A palavra continua falando. Ou despreza a riqueza da sua bondade e a tolerância à longanimidade, ignorando que é bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. O que traz as pessoas ao arrependimento dos pecados é a bondade de Deus e é o Espírito Santo, que ele vai no coração das pessoas trazendo elas ao arrependimento dos pecados. Há muitas pessoas que querem tirar as outras do mundo do pecado, a força na marra. A força e na marra não tira. Tem que explicar para eles a palavra verdadeira de Deus. Se eles quiserem ouvir, explica a palavra para eles, mas quem traz ao arrependimento é o próprio Deus e é o Espírito Santo de Deus que traz ao arrependimento dos pecados. Continua falando, mas segundo a tua dureza e coração impenitente acumula contra ti mesmo a ira, o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. As pessoas tantas que não cumprem os mandamentos de Deus, que estão perdidas no mundo do pecado, se elas não se arrepender, elas estão acumulando para elas mesmas a ira para o dia do juízo de Deus. Elas estão acumulando, mas não tão somente as que estão no mundo do pecado, até pessoas dentro da igreja estão acumulando para esse dia, por causa da inveja que entrou dentro da igreja, entrou a inveja, entrou o ódio e entrou a mentira, coisas que não poderia ter entrado, mas entrou dentro das igrejas. E isso é normal. É normal pessoas, umas ter inveja das outras dentro da igreja, coisa que não podia acontecer, porque a palavra de Deus, ela é para todos e ela é uma palavra de graça. Ninguém está trabalhando para Deus na igreja, pregando a palavra para ganhar dinheiro. A palavra que está sendo pregada é para o arrependimento dos pecados, para trazer as pessoas ao arrependimento do pecado, para que elas tenham a salvação da alma. É para isso que serve a palavra de Deus. É para isso. Não que as pessoas das igrejas não tenham que manter a igreja, porque nós sabemos que tudo tem um custo, tem um gasto, que todos mantêm o lugar onde estão frequentando. Mas esses são os próprios membros da igreja, que são os crentes, que vão mantendo. Mas a palavra de Deus, ela é livre. A palavra de Deus, ela é dada para um pecador que vem do mundo do pecado livremente. Não é cobrada a palavra de Deus, ela é de graça. A palavra continua. A vida eterna, os que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. As pessoas que procuram fazer o bem, elas procuram a glória que vem de Deus. E são pessoas que não estão na corrupção, está fazendo o que é certo na presença de Deus, cumprindo os mandamentos de Deus verdadeiro, desviando de mentira, de enganos, desviando de estar tirando o que é dos outros, de estar enganando e mentindo para as outras pessoas. Fala-se mais a ira e a indignação aos faciosos, que desobedece à verdade, obedece à injustiça, é tribulação, é angústia, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Olha como Deus paga o homem que faz mal. Olha o que vem em cima da pessoa que não obedece a Deus, que não obedece à justiça, a palavra verdadeira de Deus. Vem a tribulação, vem a angústia, vem isso sobre a alma do homem, de qualquer homem que pratica o mal. Aqui falava ao judeu primeiro e também ao grego, porque naquele tempo que a palavra estava falando primeiro em Israel, por isso que falava que veio primeiro ao judeu e também ao grego. E depois, mais para frente, vai falar que a palavra ela veio também para o gentil, porque para quem não sabe, os gentios somos nós, porque
Os que são considerados judeus são os que nasceram lá em Israel, em Jerusalém. Esses são os judeus que nasceram na cidade que Jesus nasceu, no país que Jesus nasceu. Agora, nós que estamos aqui no Brasil e os outros países, seja os países da Europa, seja os países da América, seja todos os outros países, são chamados de gentios. São chamados de gentios, mas a palavra é a mesma, a palavra é para todos a mesma palavra. Todo o ensinamento do apóstolo Paulo que ficou escrito até hoje, você vai ler e você vê que dá nos dias de hoje a palavra do apóstolo Paulo daquele tempo, que é de muitos e muitos anos atrás. Sabem por que dá no dia de hoje? Dá porque a palavra ela foi revelação do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ele estava naquele tempo. E hoje ele está do mesmo jeito que ele estava naquele tempo. Por esse motivo, a palavra daquele tempo dá nos dias de hoje, como dá do profeta Isaías, como de Daniel dá, como os ensinamentos dos outros profetas também dá no dia de hoje. Dá porque é revelação do Espírito Santo. Se fosse um livro comum, não daria a palavra nos dias de hoje. Se fosse um livro de um escritor comum, mas como a Bíblia é um livro sagrado e é a palavra de Deus, ela foi toda revelada pelo Espírito Santo, por esse motivo ela dá no dia de hoje. E a palavra continua falando: a glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque com Deus não há acepção de pessoas. Para Deus não importa se são os judeus, não importa se são os gentios que estão nos outros países, porque judeus são os que nasceram em Jerusalém, em Israel. Agora, nós que estamos aqui no Brasil e os outros países são os gentios. Então, não importa, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas em nenhum país das nações das terras. Para Deus, para ele não tem acepção de pessoas, mas ele quer que as pessoas se arrependam dos pecados e cumpra os mandamentos dele na terra. É isso que Deus quer para as pessoas. A palavra continua falando: assim, pois, todos os que pecaram, sem lei também sem lei perecerão. Todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Todas as pessoas que pecaram sem a lei verdadeira da Bíblia Sagrada, a lei de Deus, essas pessoas perecerão no dia do juízo. Vão ser pessoas que vão perecer. E fala, porque para Deus não há acepção de pessoas. Não há mesmo, mas ele quer o arrependimento verdadeiro das pessoas, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora aqui já fala de outra lei, que é a lei de Deus, que é os mandamentos de Deus cumpridos na terra. Aqui já está falando que as pessoas que são simples, que dão ouvido à palavra de Deus, esses que são considerados os justos, que praticam a verdade, esses são justificados pela própria lei de Deus, porque cumpre os mandamentos do Deus vivo na terra. A palavra continua falando: quando, pois, o gentio que não tem lei procede por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Deus não quer que as pessoas coloquem na terra uma lei que sirva para eles próprios, só para eles mesmos. É assim que Deus fala para as pessoas, que Ele quer que as pessoas cumpram os mandamentos dEle e cumpram as leis de Deus, porque a lei de Deus é melhor do que a lei dos homens da terra. A lei de Deus, ela é melhor, porque ela vem do alto, e o que vem do alto é eterno, e o que está na terra é passageiro. O homem na terra, sendo pobre ou rico, ele não vai durar muito mais do que 100 anos. Os que chegam a 100 anos, porque eles tiveram uma saúde muito boa.
O homem na terra, ele não tem essa grande duração na terra, tudo é passageiro. O homem nasce na terra, ele vive e ele morre. Por esse motivo que o apóstolo Paulo falou que tudo na terra é passageiro. O que é eterno é a vida com Deus, é ser salvo com Deus e ter a salvação. Isso é eterno. E a palavra ela continuou falando. Estes mostra a norma da lei, gravada no seu coração, testemunhado-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Porque é Jesus que vai julgar o segredo dos homens, que o apóstolo falou, o apóstolo Paulo falou, esse segredo dos homens que Deus vai julgar, que Deus vai julgar cada um conforme a intenção do coração. Deus lá no céu ele tem o livro da vida, aonde lá no livro da vida ele escreve tudo que as pessoas estão fazendo na terra. O nome das pessoas que cumprem os mandamentos de Deus e são justos está lá no livro da vida, para essas pessoas entrar no céu no dia do juízo final. Está o nome no livro. Se o nome for procurado no livro da vida e não for encontrado, não vai entrar no reino do céu, não vai ter a terra prometida por Deus, não vai morar na Nova Jerusalém e nem na terra de Canaã, se Deus não encontrar o nome no livro da vida. E há muitos nomes de pessoas na terra que Deus não vai encontrar no livro da vida porque não cumpre os mandamentos de Deus. A salvação é de graça, ela é para todos, mas é para todos que quiserem a salvação. Há muitos na terra que ouvem a palavra de Deus, falam até que acredita em Deus, mas não cumpre os mandamentos. Ouvir a palavra e acreditar e não cumprir os mandamentos, não vai entrar na terra prometida por Deus, jamais vai entrar, porque Deus quer gente fiel a Ele, que cumpra os seus mandamentos de verdade na terra. Deus não quer pessoas fingindo que cumprem os mandamentos, porque é Ele que conhece o coração e vê todas as coisas. Se engana pessoas que pensam que Deus vê ela dentro da igreja, perto dos líderes da igreja, e lá fora Deus não vê. Estão enganados, porque Deus vê as pessoas nas casas, onde estão, na rua, em qualquer lugar, o que estão praticando, quem está vendo é Deus. É Deus que vê, Deus vê tudo. As pessoas se enganam, na verdade, elas estão enganando a elas mesmas e pensam muitas que estão enganando a Deus, mas não estão enganando a si mesma. Glórias a Deus. Essa palavra ela veio direto do alto pelo Espírito Santo de Deus. Amém.